Olá, sejam bem-vindos a 2 em 1 Satanismo e Letras. Meu nome é Juan e hoje vamos falar de um tema que eu já gravei um vídeo inteiro sobre esse tema no celular anterior do que esse aqui que eu estou gravando. Mas como eu perdi o celular, esse vídeo foi embora e eu nunca editei ele para postar aqui. Então eu estou refazendo ele agora. E qual é o tema da vez? Vamos falar sobre blasfêmias. Mas antes de falar, se eu pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, irem na descrição, verificar a página do Facebook, é lá que a magia acontece, é lá que mais coisas são postadas, vocês fariam. E também podem verificar os outros links que tem na descrição dos meus projetos de produtor musical, que eu também faço música eletrônica, e o outro que é de bruxo e oraculista. Caso você precise de um jogo de tarô, de algum trabalho, eu faço lançamentos, amarração, afastamento, essas coisas, eu faço essa parte mágica. Então, caso você precise, caso você queira, eu estou aí disponível. É só chamar pelos links que estão aí na descrição. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo caso vocês tenham gostado. E eu falo sobre isso mais no final. Vamos lá, vamos falar sobre blasfêmia. O que seria blasfemar? Bom, blasfemar seria fazer ridículo, escárnio, tudo que não presta a uma imagem sagrada. Claro que geralmente isso é muito mais associado ao cristianismo, né? De escarnecer a figura de Cristo, de Maria, de Madalena, de Pedro, de Deus, a pomba da paz. Muitas blasfêmias que você pode cometer contra o cristianismo. Claro, contra outras religiões também. Você pode blasfemar contra os orixás, por exemplo. Você pode blasfemar contra os deuses gregos, contra os deuses indígenas, hindus e por aí vai. Porque justamente é você escarnecer a figura da divindade e, de certa forma, até desrespeitar a sua santidade. De certa forma, não. Literalmente, você desrespeita a santidade daquela figura. Para você, ela não existe. Não tem santidade nenhuma. Mas aí é que tá. Por que as pessoas fazem isso? E isso é feito apenas por satanistas? Não, não é feito só por satanistas. A blasfêmia é uma técnica utilizada até mesmo por qualquer culto que não seja cristão. Muito menos usado pelos cultos de origem afro, porque eles também têm muito cunho católico dentro dos seus segmentos. Tem o lance dos santos, do culto da Jurema, de sempre eles estarem louvando a Deus, a Santíssima Trindade e por aí vai. Então essa galera não vai blasfemar muito, mas os satanistas blasfemam bastante. E por que exatamente fazemos isso? Qual a utilidade em desrespeitar a figura divina alheia? Mas isso é divertido em algum aspecto? Por que isso existe? É preciso entender o seguinte: durante tantos milênios e tantos séculos, nossas figuras sagradas, no caso Satã, Lúcifer, Lilith e todos esses deuses que se tornaram demônios, todos eles sempre foram escarnecidos pela igreja no decorrer de toda a história. Eles sempre foram tidos como encarnações do mal, como aquilo que não presta, como aquilo que é o expurgo da humanidade, é toda a sujeira que existe nesse planeta. Então, de certa forma, sempre blasfemaram nossas divindades, mesmo quando não prestávamos culto a elas. Então, se nós blasfemamos contra a Santíssima Trindade, contra a figura da Virgem Maria ou coisas assim, não é apenas um desrespeito, é um troco. E um troco, a troco de quê? No caso, qual a utilidade, né, desse desrespeito? Qual a utilidade dessa blasfêmia? Na verdade, existe uma utilidade nisso que não seja apenas dar esse troco que eu falei? Claro que existe. E a razão é muito simples. É você parar de respeitar aquela figura como soberana. O que eu quero dizer sobre isso? O que eu quero dizer é que nós crescemos, somos educados, somos ensinados, nos desenvolvemos, nossa maturidade vem à tona, as pessoas ao nosso redor, tudo ao nosso redor, tudo que constrói e edifica a nossa vida está impregnado de cristianismo. Impregnado. Você vê até mesmo nos vícios de linguagem. Ateus falam, ai meu Deus, satanistas falam, pelo amor de Deus, quimbandeiros ou gente da macumba fala, ai meu Deus, me ajuda. Então assim, a gente está impregnado de cristianismo em todos os lugares. Até na cédula do nosso dinheiro tem lá um Deus seja louvado. Se eu não me engano é isso, Deus é fiel, mas acho que é Deus seja louvado. Dentro da Constituição americana, de tudo aquilo que
que passa nos tribunais, eles juram em nome da Bíblia, com a mão em cima da Bíblia Sagrada, que eles não vão mentir. Então, assim, todo lugar que a gente olha, a gente vai ver cristianismo envolvido. Mesmo quando é simplesmente a figura de Deus, no sentido pagão da coisa, que é de um ser, de uma energia, né? No sentido de deusa, no sentido de ser uma unidade, ainda assim é chamado de Deus, não é chamado de todo. Poucas pessoas usam o termo todo para definir essa grande energia que é a natureza. Poucas pessoas utilizam em si o nome natureza para poder definir isso. O universo, o grande arquiteto do universo, o Gadu da maçonaria, tudo é Deus, porque tudo está impregnado dessa cultura judaico-cristã que, assim, é de milênios, né? E o nosso país, o Brasil, foi fundado em cima disso. Aqui existiam povos originários que tinham suas próprias religiões, seus próprios deuses. O cristianismo, os padres católicos chegaram, assassinaram o nosso povo e pregaram a fé deles, a verdade deles, o Deus deles. Então tudo aquilo que conhecemos como sociedade dentro do Brasil foi edificado em sangue indígena e africano, tirado justamente pelos colonizadores, que eram os católicos brancos, diga-se de passagem. E se fosse o contrário, que nunca seria, mas se fosse o contrário, se nosso país fosse originalmente católico e fosse colonizado por povos africanos ou por povos asiáticos que trazem os seus ideais de hinduísmo e de budismo, nossa religião predominante seria outra. Não seríamos um país majoritariamente católico, não seríamos um país majoritariamente cristão. Não falaríamos o tempo todo, porque Deus, tudo em nome de Deus, pelo amor de Deus. Não, a gente falaria talvez em nome de algum orixá, ou quem sabe de Buda, ou de outros deuses. Sabe, a realidade seria bem diferente. Mas aqui a gente cresceu nessa cultura cristã. Então a blasfêmia, ela chega como uma forma de te mostrar que aquela imagem, ela não é imaculada. Não, a figura de Deus, a figura de Jesus, não é uma coisa que você não possa escarnecer, não é uma coisa que você não possa denegrir, não é uma coisa que você não possa simplesmente reconhecer como uma mediocridade que aquilo representa dentro da doutrina, porque já fizeram isso muito conosco. Satã, Lúcifer, Lilith, Belial, Behemoth, ou qualquer demônio que você queira citar, sempre foi escarnecido, sempre foi dito como a personificação do mal, como aquilo que não presta na humanidade. O ato da blasfêmia, de direcionar isso para as figuras da Santíssima Trindade, ou justamente de Maria, é justamente para determinar e para mostrar o quanto aquilo é nocivo, para toda a sociedade e para toda a religião e para todos os praticantes de nossa doutrina. Porque justamente, se você continuar e permanecer toda a vida preso ao estigma cristão, que sempre vai estar dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Satanás é a perdição, só veio para matar, roubar e destruir, você não vai nunca conseguir imergir dentro do satanismo, não vai nunca conseguir se esbaldar nas verdades que ele traz e nem nos pensamentos que ele vai te dar. Então, assim, você precisa se desvincular disso, de toda essa ideia preconcebida de uma sociedade cristianizada em que você vive. Esse é o papel da blasfêmia. Esse é o papel justamente para te fazer despertar a rebeldia que existe dentro de você, ou seja, a energia de Satã na sua forma mais pura e bruta. E ele é o próprio rebelde opositor. Então, a blasfêmia, ela tem uma utilidade até certo ponto. Por exemplo, na vida de um satanista, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, eu vou dizer no segundo ano no máximo, a blasfêmia vai servir para justamente desvincular ele cada vez mais desses dogmas cristãos e dessas imagens cristãs que sempre são vistas como sagradas. Daí para frente, a blasfêmia acaba se tornando muito mais um tipo de piada interna do que realmente algo que a gente vai recorrer. Eu mesmo já passei dessa época. E por mais que eu ache bonitas algumas imagens de cunho blasfêmico, eu mesmo não estou mais interessado em utilizá-las, em colocá-las em perfis, em divulgá-las. Não, pra mim já é uma coisa muito sem utilidade. Porque eu já aprendi a respeitar o cristianismo pelo que ele é. Eu não tenho necessariamente um ódio gratuito ao cristianismo. Eu já falei disso aqui inúmeras vezes. Eu tenho um ódio que não é nada gratuito aos cristãos que utilizam do cristianismo para me condenar e para condenar os meus semelhantes. Seja por religião, linha filosófica, sexualidade, gênero ou qualquer uma dessas coisas irrelevantes para a espiritualidade. Porque o que a espiritualidade se importa é justamente se a gente está seguindo o caminho da autodescoberta, se a gente está seguindo um caminho que vai nos levar a uma prosperidade. E não com essas coisas tão mesquinhas quanto gênero, sexo ou
ou a própria religião da pessoa. Claro, cada um vai ter o seu caminho. E eu aprendi a respeitar o caminho de quem é cristão. Eu não critico a pessoa ser cristã hoje em dia. Por mais que eu tenha um monte de coisas contra, né? Eu não acho que, por exemplo, uma pessoa cristã vai chegar a ter o mesmo nível de maturidade ou de conhecimento sobre a vida do que um telemita, um satanista ou coisa assim. Mas, definitivamente, uma pessoa cristã pode ser uma pessoa sábia, pode ser uma pessoa detentora de sabedoria, porque ela vai viver a vida, ela vai vivenciar muita coisa e ela vai saber contar a sua história. Ela vai conseguir aprender o que for para aprender. Isso daí é uma coisa inquestionável. Então, assim, eu não utilizo a blasfêmia, acho que eu nunca utilizei, como um sinal de desrespeito às pessoas que creem naquilo. Eu sempre utilizei como uma forma de desrespeito àquelas figuras que sempre estão se colocando na frente de tudo, que sempre estão se colocando acima de tudo, de todos e de todas as outras energias, as outras divindades que tem por aí. Jesus, para mim, hoje em dia, é um símbolo de altruísmo e de mediocridade. Ele não é um símbolo de salvação. Então, eu não vou nunca me importar se eu ver uma imagem dele em cunho blasfêmico, né, desrespeitoso. Não vou, porque simplesmente o significado que Jesus tem para mim é outro. O que eu vou sim me importar é se eu ver esse tipo de coisa sendo colocada em grupos cristãos. Isso não é porque eu quero defender eles, é porque existe uma coisa chamada respeito. Respeito é uma coisa fundamental dentro do satanismo. A gente não chega nos grupos cristãos para estar dando alfinetada neles. Eles fazem conosco, nós não fazemos com eles. E nem devemos fazer. Porque a gente tem que dar o exemplo de ser a superioridade na forma humana que é tanto descrito na Bíblia satânica. Porque sim, não é uma intenção de soar arrogante ou prepotente. O satanista, por ele buscar conhecer a si mesmo o tempo todo, por ele começar a conhecer os deuses, o universo e toda a psique, ele naturalmente tem mais conhecimento do que uma pessoa cristã, alienada, que está enfurnada dentro de uma igreja, apenas escutando o que o pastor está falando, e que não tem o menor senso crítico de nada com nada. Então, não venham querer dizer que pessoas como eu estão abaixo de pessoas desse nível. Não estamos. E não é pela minha religião. Não é porque eu sou um satanista que eu estou acima do crente, que eu estou acima do católico. Simplesmente porque eu escolhi ser eu mesmo, porque eu escolhi pensar por mim mesmo. Que é uma coisa que, generalizando, o católico e o evangélico, o crente, não faz. Existem as suas exceções. De novo, eu falei generalizando. Então, se você que está me assistindo aqui, por acaso é um crente, um cristão, e você acha que você não é desse jeito, ok? Não é com você que eu estou falando. Mas se você não reconhece que a maior parte das pessoas que estão na igreja são hipócritas, ignorantes, alienadas e às vezes estúpidas, o errado tá você. Desculpa, você está fora da realidade. Então, caso tenham gostado do que ouviram até aqui, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem o que vocês acham desse assunto, qual a sua opinião sobre a blasfêmia. É uma boa coisa. E compartilhem com quem vocês acham que podem gostar disso aqui. Com os satanistas, com os quimbandeiros, com telemitas, enfim. Apenas compartilhem essa bodega aqui. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Satã abençoe a todos.